Olá, hoje nós vamos fazer aquela recordação, né? Vamos fazer a recordação e vamos começar com os crimes contra a vida, né? Dos crimes contra a vida. Então vamos ver se uma nova maneira, eu vou estudando com vocês e nós vamos passando por tudo aquilo que a gente viu, a gente estudou, vendo as partes principais, né? Então, muito bem. Dos crimes contra, título 1, dos crimes contra a pessoa, né? Capítulo 1, dos crimes contra a vida. A primeira grande pergunta, né? Quais são os crimes contra a vida? Lembrando, né? O homicídio, a participação em suicídio, o infanticídio e o aborto, né? Objetividade jurídica desses crimes, né? Nós veremos cada um deles, né? Mas tutela-se a vida humana extrauterina nos crimes de homicídio, participação em suicídio e infanticídio e a vida humana intrauterina no crime de aborto. Algumas questões, como nós vamos discutir nas perguntas que foram feitas, e nós iremos responder essas perguntas posteriormente, nós iremos passar. Mas continuando, a questão da pena de morte, se vocês não devem se esquecer, a pena de morte, né, não é permitida no Brasil. Somente em caso de guerra externa, né, a guerra declarada, caso de guerra externa e declarada, né, a pena de morte poderá ser imposta, né, por tribunais militares, né? E as condutas que autorizam essa decretação, né, estão no Código Penal Militar. A condenação ela deve ser comunicada ao presidente da República, né? O presidente da República poderá em até 7 dias exercer o direito de perdão, né? E a execução vai se dar por fuzilamento. Aí temos a pergunta, né, do direito à vida, se é absoluto ou relativo, nós iremos responder posteriormente nas questões, né? O direito à vida, ele é disponível ou indisponível? Não se pode renunciar à vida, ou seja, o direito à vida é um direito indisponível, né? Que torna lícito, por exemplo, o emprego da violência para impedir o suicídio. Então vamos lá ao primeiro artigo, o artigo 121. E o que nós vamos ter de importante aqui no artigo 121? Primeira coisa, nós temos o homicídio, né? Conceituado, vamos pegar o conceito aqui de Nelson Gria, não, de Nelson Gria, não, vamos pegar o do Flávio Augusto Monteiro de Barros, o primeiro aqui, né? O homicídio, né? Como a morte de um homem causada por outro homem, né? De acordo com Flávio Augusto Monteiro de Barros, né? Importante aqui é que nós saibamos as modalidades do crime. Então, lembrando o Código Penal, nós vamos ter o homicídio simples, o homicídio doloso privilegiado, homicídio doloso simples, homicídio doloso privilegiado, homicídio doloso qualificado, homicídio culposo majorado, homicídio doloso majorado. Então, se a pergunta for quais são as modalidades de homicídio, então essa será a resposta. Continuando, né? No homicídio simples, os sujeitos do crime, pode ser qualquer pessoa, com aquela, né? Temos no caso da vítima ser o presidente da República, né, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal, o crime será contra a segurança nacional, prevista no artigo 29, né, da Lei número 7.870/83. Né? Quando que se dá o momento do nascimento? Então, o nascimento começa com o início do parto.
O parto se inicia com as contrações expulsivas, né? E a questão da vida viável. Basta que a vítima tenha nascido com vida, não importando se esta é viável ou não. Conduta, verbo matar, né? A questão da vida viável aqui de novo. A capacidade para a vida, ou seja, a vida viável, não representa um elemento, do tipo penal. Basta a prova de vida no momento da conduta, né? O homicídio pode ser cometido por ação ou por omissão, né? Até aí tudo bem também. Vamos continuando. Elemento subjetivo é o dolo, né? Podendo ser ele direto ou eventual, né? Aí algumas questões que nós explicamos durante as aulas, né? A do dolo nos crimes de trânsito, com o resultado morte, e a dos casos em que o autor sabe que está com o vírus HIV, né? Aí em relação aos crimes de trânsito, nós vamos ter duas situações, né? A morte em decorrência do racha ou em decorrência de embriaguez ao volante, né? Com relação ao racha, né? Nós temos agora que o Código de Trânsito, ele prevê, né? Esta modalidade, né? Então, antigamente nós tínhamos uma discussão sobre se homicídio era considerado como homicídio com dolo eventual, né? Hoje nós temos aqui no parágrafo 1º, né, do artigo 308 do Código de Trânsito, esse tipo penal, né, que é participar dessa corrida, né, desse racha e com o resultado morte. Então, vamos falar mais em homicídio doloso com dolo eventual, né? E com relação à embriaguez ao volante, também o crime será considerado culposo, né? Culposo. Com relação à questão da AIDS, né? E aqui nós vamos ter aquela questão da transmissão das doenças, então nós veremos essa questão posteriormente, mesmo dentro dessa pequena recordação, né? O homicídio, a consumação do homicídio, né? A consumação do homicídio se dá com a morte da vítima e é possível também a tentativa. Vamos às privilegiadoras, rapidamente, homicídio privilegiado. Quanto tempo nós já temos? 8 minutos. Vamos para frente. Vamos em frente. As privilegiadoras, né? Nós temos 3 hipóteses de privilégio. Então, a primeira é se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou valor moral ou sob o domínio de violência e emoção, logo após injusta provocação da vítima, né? Explicamos o que vem a ser esse valor social, diz respeito a interesses, né? O valor social, né? Interesses da sociedade. Assassinato do traidor da pátria. O valor moral é o interesse individual. Exemplo clássico é a eutanásia, né? O homicídio eutanásico, né? Não esquecer nunca da palavra relevante, o motivo tem que ser de importância, ou seja, digno de apreço. Caso a gente cometa o crime sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, o homicídio também será privilegiado. Então, sob domínio de violência e emoção, após uma injusta provocação da vítima, né? Então, primeira coisa que se deve levar em consideração também é se houve uma injusta provocação da vítima.
A provocação significa incitar, desafiar, né? Né? E essa provocação deve ser realizada pela vítima. A reação do autor deve ser imediata à provocação, porque senão seria a questão da vingança, né? Emoção do autor deve ser violenta e arrebatadora. Não é uma influência apenas, né? Porque essa influência nós vamos ter como uma atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, né? No inciso 3, tem C. E as privilegiadoras, elas não se comunicam aos coautores, né? Bom, vamos em frente. Temos o homicídio qualificado, né? Homicídio qualificado, primeira coisa e a coisa mais importante é saber quais são as qualificadoras subjetivas, né? E quais são as qualificadoras objetivas, né? Então, as subjetivas, os motivos determinantes do crime, né? Então, nós teremos o inciso 1, mediante paga o tal do motivo torpe, o motivo fútil, para assegurar a ocultação, impunidade ou de outro crime, contra a mulher por razões do sexo feminino, contra a autoridade, né? Ou parentes, né, da autoridade. E as qualificadoras objetivas, que a maneira, né, o modo, dizem respeito ao modo como o crime foi cometido. Então, emprego de fogo, veneno, né, ou a traição, emboscada, né. Então, a primeira... Depois a primeira coisa é saber que tipo de qualificadora que é. Aí nós fomos para as qualificadoras propriamente ditas, explicamos o que vem a ser o motivo torpe, né, que é o motivo abjeto, vil, desprezível. Crime mediante paga, né, ou promessa de recompensa, que é o exemplo do motivo torpe, né, do motivo torpe. Temos aquela questão do executor, né, a natureza do pagamento deve ser econômica, né? Corrente predominante nos tribunais, né? Que a vingança não é por si só considerada um motivo torpe, né? Que nós devemos pesquisar a causa da vingança. Então, aquele exemplo do pai que mata o estuprador da filha. Por vingança, responderá por homicídio privilegiado em razão do relevante valor moral da conduta praticada. Motivo fútil. O motivo fútil é aquele motivo sem importância, insignificante, né, desproporcional ao crime, né? Falta de motivo não caracteriza o motivo torpe, né? E também não se deve confundir com o motivo injusto, né? Porque o motivo injusto, a definição jurídica e analítica do crime, inclui o fato antijurídico, né? O fato antijurídico, o fato injusto. E o ciúme também não é considerado motivo fútil. Motivo fútil. Emprego de veneno, né? Asfixia, tortura, né? Também vão qualificar, né? Lembrar que o emprego de veneno, o emprego de veneno deve ser insidioso, ou seja, disfarçado, sem o conhecimento da vítima, para você ter essa qualificadora. Você pode ter qualquer outra, mas se não for disfarçada, não vai qualificar pelo emprego de veneno. Uso de fogo, explosivos, né? Meio cruel. Asfixia, também meio cruel. Né? A traição por meio de emboscada, né? Aí nós vimos o que vem a ser a traição, né? Que é a
deslealdade, né? E essa deslealdade exige confiança.